Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigin, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E nesse Occultcast vamos continuar falando sobre o tema que foi levantado na semana passada, sobre o que realmente está nos afetando. Bom, o que era citado lá eram os tipos de bichos e de coisas ruins que poderiam vir a afetar a sua frequência energética, o seu comportamento e como você lida com o seu dia a dia. Então, o que aconteceu? Eu tava vendo aquilo e a galera gostou muito do podcast, mas gostou muito. Tipo, as visitas desse podcast cresceram muito rápido sem eu nem ter divulgado nada. Porque eu tive alguns problemas e tal de trabalho, então por conta disso eu não pude divulgar tanto. Mas, cara, a galera visitou loucamente, inclusive a galera que não é muito de frequentar o portal. Então eu achei interessante e pensei, cara, isso quer dizer que tá todo mundo fudido. Que é uma grande verdade que todo mundo que já tem algum tipo de clarividência, vidência e etc., já percebeu que o mundo tá quebrado. Mas isso qualquer pessoa que vê televisão ou que saca um pouquinho de notícia sabe que o mundo tá quebrado. Mas o mundo espiritual tá mais quebrado por conta disso? Muita gente acredita que sim, certo? E tem gente que simplesmente ignora isso totalmente. Bom, então por conta disso eu pensei comigo. Isso são maritacas voando, tá? Se vocês estiverem ouvindo aí no fundo, eu não vou tirar o som delas porque eu acho legal o som de passarinho no fundo e deixa as meninas em paz. Então voltando, eu achei que seria interessante fazer o que eu fiz naquela última vez. Eu criei, uma enquete lá na Imperium Fortuna do Facebook, que é onde a gente tem mais gente, tem lá mais de 3.000 pessoas e tal, para que a galera fosse responder. E outra coisa que me deixou novamente também, surpreso, foi a velocidade com a qual as pessoas foram responder. Eu botei a enquete em papo de menos de 5 minutos, já tinham mais de 100 respostas lá. E a enquete era bem simples, era: qual dessas manifestações espirituais já te causou efeitos colaterais negativos? Obviamente, mesmo não estando implícito, a pessoa deveria escolher uma delas, e ditar qual delas mais afetou ela espiritualmente, vamos botar assim, energeticamente, Então, a gente tinha alguns exemplos lá, que era tipo maldição, vampiro energético, larva astral, demônio, anjo ou qualquer outra coisa. E as pessoas ainda colocaram mais algumas, pessoais. E o que acontece? Quando a gente fala de Imperium Fortuna, a gente fala dos podcasts, a gente tem Tenebris Actus, a gente já teve uma época que a gente falando muito sobre magia noquiana, anjo. Eu imaginei que o que ia ficar lá na frente ia ser anjo e demônio e tal, e no máximo maldição. Só que, cara, me deixou absurdamente surpreso que, na verdade, quem ganhou disparado foi o vampiro energético. O vampiro, gente. Quem diria, em 2023 e estamos falando ainda de vampiros. Então, na verdade, Paulo Coelho, você estava certo. Pode relançar aí o teu livro de novo, porque a galera, pelo visto, não leu. Talvez porque você tenha tirado ele das bancas de jornal das livrarias. E a galera não aprendeu a se livrar de vampiros energéticos. E por conta disso, com 37% em primeiro lugar, sendo que o segundo lugar, que é maldição, está com 17%, e a larva astral com 10%, ou seja, está bem disparado, ganhou desbraçada, O vampiro astral é o maior problema que tem afetado pelo menos o público da Imperium Fortuna. Obviamente, se eu colocasse essa enquete num grupo de Goetia, provavelmente a galera ia botar demônio lá ou anjo, Tipo, a galera malvadona ia falar que é anjo. A galera que se fudeu mesmo tentando ia falar que era demônio. Como a Imperium Fortuna ela é bem aberta pro geral, as pessoas podem escolher o que for, então
realmente, pelo visto, a galera que começa a praticar, porque Imperium Fortuna é um grupo de início de prática, né? A galera tá sofrendo com vampiro energético. E foi até bom eu ter colocado vampiro energético lá, porque senão ia ter uma galerinha viajando, né, achando que era piada. Mas não, o vampiro foi levado a sério. Então vamos falar um pouco desse vampiro energético. O interessante do vampiro energético é que ele não existe somente de forma não corpórea, né? O vampiro energético ele existe de forma não corpórea e ele existe de forma astral. Então você pode sim ter a sua energia afetada e aí por conta disso você ter todas as mazelas ruins, né, que vêm com isso. Pode ser tanto de uma pessoa que está te vampirizando, quanto de um ser astral, um ser não físico, vamos colocar assim, que também está te vampirizando. Então, por conta disso, o fato das pessoas não terem tanta experiência em se livrar desse tipo de criatura, vamos botar assim, é preocupante. Porque é o tipo de criatura que você tem duas chances. Ou seja, você tem o dobro de chance dela te atacar. Um demônio, por exemplo, ele é um bicho não físico. Então você não vai, sair na rua e encontrar um demônio comprando pão, ele vai te atacar. Porém, um vampiro energético, isso pode acontecer. Você pode sim agora estar dormindo e estar sendo atacado por um vampiro no plano astral. Num sonho, num pesadelo, numa projeção astral, qualquer coisa do tipo, até uma projeção extraplanar. E aí você acorda e fala, bom, agora eu tô seguro, tô acordado. E aí você vai comprar pão e aí tu encontra aquele teu vizinho. Sabe? Aquele vizinho, todo mundo tem um vizinho desse. Aquele que só de olhar de longe tu já vê uma nuvem preta chegando e estragando teu final de semana. Pois é, cara, esse cara daí, ele é um vampiro energético, saca? O teu corpo já sabe que ele não é uma pessoa legal. É aquele cara que você esconde quando você vai fazer churrasco. E aí você, não fala pra todo mundo da vila, não fala pra todo mundo da vizinhança, pra ele não saber. E aí tu chama só os teus e tu não quer que ele apareça, mesmo ele sendo teu vizinho. Então, cara, esse sentimento ruim é um dos sintomas de que essa pessoa é um vampiro energético. Ou é simplesmente uma má pessoa. Por quê? Vamos lá, vamos para a explicação básica. O que é um vampiro energético? Ao contrário do que as pessoas normalmente imaginam, né, de uma pessoa com frequência e energia negativa, o vampiro energético as pessoas sempre imaginam que ele vai realmente drenar a energia da pessoa. Até por conta disso o termo vampiro, né? Para o cara ser um vampiro, ele tem que drenar alguma coisa. Então as pessoas normalmente acreditam que um vampiro, uma pessoa que é um vampiro energético, ela vai sugar o seu dia a dia bom, vai sugar a sua energia do dia, vai sugar a tua marmita, sacou? É isso que um vampiro energético vai fazer. Porém, não é bem assim que funciona. Como já foi citado no podcast anterior, um vampiro energético, ele é uma pessoa que tem uma doença, ele tem um problema. Ele, ao invés de expandir energia, ele retrai energia e por conta disso ele puxa energia de outras pessoas, certo? Então, por conta disso, quem está próximo dele, ou seja, um vampiro, uma pessoa vampira energética, ela não vai dar Hadouken, ela não dá ataque à distância, ela não vai conseguir vampirizar alguém que está em outro estado, em outro bairro. Uma pessoa que é um vampiro energético, ela tem que ter algum tipo de contato com a vítima. E é aí onde entra uma questão interessante. O contato pode ser físico ou pode sim ser emocional. Saca? Não direto, vamos colocar assim. Você pode sim conversar com uma pessoa no telefone, no WhatsApp e etc. E essa pessoa criar um vínculo energético com você durante aquela conversa, e durante aquela conversa ela vai poder te vampirizar. Ah, Gigim, tu tá viajando, aí já é demais. O cara vai o quê? Meter um canudo no telefone? Bom, eu não sei se vocês sabem, mas a influência energética de uma pessoa, ela não tem esse negócio de distância, espaço-tempo, não.
Da mesma forma que quando você fala com uma pessoa muito positiva, você se sente bem do outro lado da linha, ou do outro lado da tela, do outro lado da câmera, uma pessoa negativa também pode fazer o mesmo. Quem nunca chegou, ligou pra Morena, tava naquele dia ruim pra caralho, trabalho ruim, choveu no sábado, salário não saiu, tu tá cansado, dor nas pernas, teu gás acabou, aí tu liga pra Morena, ela começa a conversar contigo, ela te joga tão pra cima que você manda tudo se fuder e sai correndo pra dançar na chuva. E ela nem falou nada demais, depois tu ouve a conversa gravada e tu vê que não tem nada demais. Só o fato dela conversar já te fez sentir bem. Isso é ela expandindo, é ela vibrando, fazendo com que a tua vibração mude também. Então existe sim essa ligação energética e espiritual à distância. E ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Então sim, essa galera que, eu tô num grupo que tem um monte de gente negativa, mas isso não me afeta. Se tu lê e se tu tem contato com eles, pode vir a te afetar sim. Então é algo que as pessoas têm que se preocupar. Não é pelo fato de você estar protegido atrás de uma tela, sacou, de um smartphone, que isso nunca vai te afetar. E é por conta disso que a gente teve esse 37% de votos com vampiro energético. Porque as pessoas hoje em dia, o mundo hoje em dia, tá muito ruim. E por conta disso, as pessoas elas têm adorado a desgraça. E as pessoas são más. A verdade é essa. A gente está num país, principalmente, onde as pessoas são más, são burras e são absurdamente cruéis. A gente sabe disso. Então, quando você está numa situação onde nada vai dar certo para você, a única felicidade que sobrou para esse tipo de pessoa foi ver a desgraça alheia. E isso se tornou um hábito tão comum pro brasileiro, principalmente pro brasileiro, saca? De, eu tô na merda, mas desde que eu veja que existe alguém mais na merda do que eu me sinto melhor com isso, sacou? Então, esse tipo de coisa acontece muito, e esse tipo de coisa afeta qualquer pessoa. Por mais que aquela pessoa que você conhece tem esse tipo de comportamento, ela não pensa em você se fudendo, ela não quer ter você se fudendo, o fato dela se comportar assim frequentemente, ou seja, dela gostar de entrar na internet e ver nego apanhando, de gostar de ver gente se fudendo, por mais que ela te encontre, abre um sorriso e diga, ai, minha amiga, minha querida, a frequência energética daquela pessoa vai te vampirizar. Por quê? Porque ele vai sugar qualquer coisa boa de qualquer lugar. Ela não vai escolher, não vai ser seletivo de onde ela vai tirar, certo? A energia que ela vai absorver. E detalhe, como eu disse, ela vai absorver, mas não vai servir para ela. Porque ela não é um vampiro de filme. Ela é uma pessoa doente. Ela é uma pessoa quebrada. Ela é uma pessoa que está se comportando como algo decrépito, porque na verdade ela tá decrépita, ela tá quebrada, ela tá realmente funcionando da forma errada. E esse tipo de pessoa, vocês sabem, é o que tem um monte por aí, certo? Mas beleza, então agora que a gente já sabe, né, que esses vampiros são pessoas que a gente não quer chamar pro churrasco, apesar da gente ter que esbarrar com eles todo dia no trabalho, na rua e por aí vai, como a gente faz para se livrar deles sem ser simplesmente nos afastando? Já que você cortando totalmente o contato, você realmente se livra da influência deles. Mas e se você tem que estar lá? Bom, obviamente eu já citei todos os elementos de banho, incenso e etc. Já foi tudo dito, tanto no portal da Imperium, nas matérias, quanto nos podcasts. Mas agora vamos falar de uma coisa interessante. Você pode dar porrada no teu vampiro energético, né? Porque até então a gente tá num momento meio passivo. A gente tá fazendo rituais e práticas que são passivas. Elas servem para melhorar algo que estava ruim. Mas porra, tem um cara vindo na tua direção pronto para te dar um soco. Você pode bater nele? Como você vai bater nele? Você vai acender uma vela na frente dele?
Você vai acender um incenso e ficar correndo em volta dele? Isso não vai acontecer. E a gente sabe que todo dia a gente tem que esbarrar. E aí vem a questão. Por incrível que pareça, uma das melhores formas de você se livrar de um vampiro energético é você aprendendo a expandir a sua energia. Por quê? Quando você expande a sua energia, você iria imaginar, então legal, agora o cara vai chupar minha energia loucamente porque agora eu tô dando de graça para ele. Na verdade não, porque você está impedindo que a energia dele exista naquele ambiente. E como eu disse, ele não absorve energia para ficar mais forte, ele absorve porque ele está doente. E qualquer coisa em demasia faz mal. Então seria mais ou menos assim, aquele cara que vai lá todo dia no teu trabalho e rouba a tua sobremesa. É o teu chocolatinho que tu deixa lá para depois do almoço. Todo dia ele vai lá e rouba. Qual é a melhor forma de tu se livrar desse cara? Tu vai lá, senta esse cara numa cadeira, pega 30 quilos de chocolate e enfia a goela abaixo nele. Vai por mim, ele não vai querer mais comer teu chocolate nunca mais. E isso funciona com o vampiro energético. Por quê? Ele já tem a energia dele, a quantidade dele. O que ele está fazendo é absorvendo a sua porque ele está quebrado. Ele não vai usar essa energia para nada. Porém, essa energia fica em algum lugar nele. E assim como qualquer coisa que você insere em você, que você absorve em excesso, uma hora tu vai ter que jogar para fora. E para você jogar energia para fora, você vai ter que ou fazer uma catarse, ou você vai ter que expandi-la. O que uma pessoa que é vampiro energético, que é uma pessoa com defeito, é incapaz de fazer. Então, quando você dá uma overdose de energia numa pessoa que é um vampiro energético, a chance dela entrar em colapso total é muito grande. Pelo simples fato de que ela não vai conseguir lidar com toda aquela energia. Então ela vai começar a suar, ela vai começar a tremer, ela pode começar a vomitar, ela pode ter falta de ar, ela pode ter ataque de síndrome do pânico, sacou? Ela pode sair correndo, entendeu? Ela pode ter uma crise de riso maluca. Por quê? Porque você está simplesmente inchando ela com um monte de coisa que ela não aguentaria ter. E como você faz isso? Então eu vou, sei lá, tomar um monte de energético para ter mais energia. Não, você nunca vai ter mais energia. Você vai poder expandir mais energia. Então você pode criar um ambiente expansivo para a sua energia. Tem aquela música que tu gosta? Então, sabe aquela música que tu ouve e já te deixa feliz? Pega e mete ela no fone de ouvido e fica ouvindo ela. Pega aquele perfume que tu gosta, bota ele e usa todo santo dia aquela porra, sacou? Comida que tu gosta, todo dia tu leva ela pro almoço. E aí sempre que tu puder, tu faz um exercício de respiração, certo? Faz uns pranayama de expansão energética e você faz uns mantras, certo? De expansão energética. Frequentemente, não é uma coisa suave, é uma coisa que você vai fazer com frequência, porque você quer afetar o vampiro. Isso vai bater tanto, mas tanto no vampiro, que ou ele vai ter que se afastar ou ele vai ter que pedir ajuda, porque ele não vai conseguir existir perto de você, porque seria mais ou menos como se a sua luz fosse forte demais para ele aguentar, certo? Mas obviamente tudo isso vem com prática. E falando em prática, lembrando que nós vamos começar os nossos cursos na Império Fortuna. Então, esse podcast foi mais ou menos para a gente falar sobre essa pesquisa, sobre essa consulta que eu fiz. E aí vocês me dizem aí nos comentários se vocês também acharam, né, diferente, né, o grande problema é ser vampiro energético e não demônio, ou maldição, ou anjo, e etc. E lembrando sempre que a gente tem o nosso Instagram, a gente tem a nossa loja, a Mage Magic, o link tá aqui na descrição. Se você gosta do nosso conteúdo, a gente tem o nosso Apoia-se. Gente, de R$5 a R$50, a gente tem o Pix. Qualquer dinheiro que vocês puderem, a gente agradece muito. Esse dinheiro é utilizado no portal para que a gente possa sempre trazer mais ferramentas, porque essas coisas são pagas, certo? Então, galera, lembrando, imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, temos a nossa rede social, a Tenebris Actos,
E se vocês gostaram, manda para um coleguinha, porque a gente também está no YouTube. Lembrando que o YouTube está atrasado nos podcasts, mas a gente está já recolocando os novos. Todos os links para todas as redes sociais, Spotify, Deezer, Cashbox, tá tudo aqui embaixo. Então, valeu galera, até a próxima. Fortuna!